Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. A gente está aqui no estádio do Morumbi. Nesta quarta-feira à noite foram mais de 51.300 torcedores, a maioria, claro, torcedores do São Paulo, tentando apoiar o time. E há muito tempo o São Paulo não jogava tão bem, só que o resultado não veio. E aí algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, o goleiro fez a diferença. O goleiro do Flamengo e também o goleiro do São Paulo. O bom goleiro é aquele que pega bolas praticamente impossíveis e o Santos fez isso pelo time rubro-negro. Já o Jandrei não conseguiu evitar. O São Paulo criou 3 vezes mais chances de gol do que o time do Flamengo. O time de Ceni foi mais criativo e menos efetivo. Algumas coisas têm que ser levadas em consideração depois desse tropeço gigante. Todo mundo sabe que o Flamengo é um dos times mais fortes do Brasil, talvez o melhor elenco, e contra um time assim não se pode errar como o São Paulo errou. Vamos falar sobre isso tudo, vamos falar sobre o peso dessa derrota. Ele não pode ser maior do que a própria derrota, que não comprometa o restante, a sequência do que o São Paulo tem pela frente. Vamos lá, depois da vinheta, vamos falar deste tricolor que tomou 3-1 em casa e agora para reverter não vai ser fácil. Vamos lá. É legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Antes de fazer as nossas considerações todas, vai passar um tratorzinho aqui. Não sei se vai dar para você continuar ouvindo. Eu queria mandar os abraços todos. Rapaz, passou no trator aí, cumprimentando a gente aqui pertinho do Morumbi. Pedro Jocélio, ele é de Juazeiro do Norte, no Ceará. O Neto Santos pede abraços também para o Jailton e para o Diego. Ele é de Feira de Santana, na Bahia. O Arthur Gonçalves nos acompanha de Boston, nos Estados Unidos. Abraço a todos aí também. E o Natael Ferreira Lopes é de Fortaleza, no Ceará. O São Paulo acumula agora 5 derrotas consecutivas contra o Flamengo, num total de 17 gols sofridos e apenas 3 gols marcados. O Rogério Ceni, ele acumula agora 9 partidas como treinador e nenhuma vitória contra o rubro-negro. Não foi por falta de tentar. Algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, o time do São Paulo contratou meia dúzia de jogadores nessa janela de transferências, mas o prazo obedecido não foi regulamentar para inscrição na Copa do Brasil. Então o Rogério Ceni pôde usar apenas um dos reforços contratados, que foi o caso do argentino Galopo. O São Paulo criou mais, alguém vai considerar que Igor Gomes não pode ser mais titular, mas o fato é que o São Paulo jogou com raça, jogou com determinação, só que alguns detalhes fazem a diferença. Por exemplo, o goleiro Santos é um goleiro muito seguro. O São Paulo hoje, na minha avaliação, tem 3 goleiros e nenhum à altura da camisa do tricolor. Jandrei, o Thiago Couto e também o Felipe Alves. No caso, jogou o Jandrei, para mim, em 2 gols ele poderia ter evitado. Teve a questão da arbitragem no segundo gol, bola na mão do Arrascaeta, na origem do lance. Depois teve uma cama de gato de um jogador do Flamengo em cima do Diego Costa e na sequência o terceiro gol do Flamengo, o gol do Cebolinha. Mas vamos primeiro ouvir a análise do técnico Rogério Ceni sobre esse duelo que terminou com a vantagem do rubro-negro. O Rogério Ceni avaliando, vamos lá. Foi o jogo, São Paulo jogou muito bem, foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time, eu sei mesmo que é um ótimo time, mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente, e o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso, né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque é como todos vocês reconhecem, um ótimo time, mas hoje o que nós jogamos hoje, da maneira como nós nos comportamos, talvez até o começo do jogo um pouco muito atrás. No segundo nós estávamos com 2 sobras no primeiro tempo, porque o Gabriel saiu para flutuar muito. E aí nós acabamos ficando às vezes 5 contra 3, com 2 sobras atrás, o que ocasionou uma posse de bola grande, mas no campo de defesa praticamente, no meio campo para o campo de defesa. Mas nós deixamos eles muito tempo com a bola. Mas a posse de bola deles foi lá foi no campo de defesa. Depois, no segundo tempo, nós adiantamos o Igor, adiantamos o Rafinha.
E aí arriscamos um pouco mais na marcação, acho que melhoramos a pressão, conseguimos roubar mais bolas, conseguimos ter mais finalizações, chegar mais próximo ao gol. Mas o Flamengo é um time certeiro, efetivo, por isso conseguiu seus 3 gols, mas nós criamos muito, criamos bem mais que o Flamengo. Ou seja, o torcedor pode se orgulhar do que o time fez e entregou dentro de campo. Agora, o resultado, logicamente, eu acho que é injusto, mas além de justo, eu acho que ele não é realista, ele não retrata o que foi o jogo, é minha opinião só. Eu tenho praticamente a mesma leitura. O São Paulo teve mais volume de jogo, o próprio Dorival Júnior estava preocupado com o desempenho do Flamengo, dizendo que o Flamengo não deu tanto espaço até agora, sob o comando dele, como deu no estádio do Morumbi para o time do São Paulo, que não soube aproveitar. Teve a questão da qualidade dos atacantes, teve a questão da qualidade do goleiro Santos, que a gente já citou aqui, mas o Rogério Ceni vai falar dos 3 gols que o time sofreu e esses gols que vão pesar muito no jogo da volta. Agora, para chegar à final da Copa do Brasil, para tentar sonhar com o título inédito, lá no dia 14 de setembro, o São Paulo precisa de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, 3 gols de diferença para a classificação nos 90 minutos. E vai ser uma pressão terrível lá no estádio do Maracanã. Na minha avaliação, o São Paulo já tem que olhar com outros olhos esse jogo da volta, tem que ficar focado na Copa Sul-Americana, jogo contra o Atlético Goianiense, que já tem na próxima semana, e Campeonato Brasileiro vai jogar domingo contra o Fortaleza. Mas o Rogério Ceni, antes disso tudo, falando dos 3 gols sofridos pelo time do São Paulo nesse duelo. Vamos lá. Eu acho que eram 3 gols passíveis de ser evitados, tá? Acho que não tem que criar culpado nem nada. Mas é um tiro de meta longo, onde até pode haver uma falta, onde o Diego Sobre, acho que é o Lázaro que está na jogada, se abaixa, não disputa a bola, mas uma falha nossa em não continuar na marcação, deixar o Cebolinha receber, trazer para a direita, finalizar bem. O segundo, talvez nós poderíamos ter definido melhor no rebote, quando cai na disputa entre o Pablo Maia e o Arrascaeta. E o terceiro gol, nós batemos o escanteio no ponto errado, nem foi um contra-ataque, porque ela demora ainda para chegar um pouco, e nós corremos para dentro e não bloqueamos, ao menos um jogador bloquear o homem que faria o cruzamento. Então são gols evitáveis de um time que precisa, talvez a palavra certa, amadurecer. E isso leva tempo. O que o Flamengo já é hoje, um time maduro, a gente precisa amadurecer para não sofrer esse tipo de gol. Domingo, São Paulo volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni falou aí dos gols sofridos. Vai jogar contra o Fortaleza. O São Paulo precisa de pontos, está muito próximo da zona do rebaixamento. E no meio da próxima semana é o jogo de ida contra o Atlético Goianiense, jogando lá em Goiás. O Rogério Ceni já falou também sobre isso, sobre a questão do peso desse resultado e o que vai ser importante para o São Paulo na sequência. Será que ainda dá para tirar a diferença com relação ao Flamengo? Vamos lá. Nunca pode se conformar com a derrota, né? A gente nunca pode achar, nem tem como achar que está bom, mas a maneira comportamental no jogo, ela foi a correta. E erros, nós estamos sujeitos, né, a acontecer, erros coletivos, erros individuais, mas como jogo eu acho que tem que se tirar como exemplo até, né, a maneira como nós atuamos, não o placar, esqueça o placar, não vamos analisar só o placar do jogo, vamos analisar a construção dele como um todo, né? Nós não podemos baixar a cabeça e nós temos que focar aqui, nós precisamos chegar à final da Copa Sul-Americana. E nós temos que, o mais rápido possível também, vencer, fazer pontos no Campeonato Brasileiro para não ter esse incômodo. E no Flamengo a gente pensa, quando for adequado, daqui 2 semanas, quando nós formos enfrentá-los, a gente pensa no Flamengo e analisa como está a situação dentro dessas 2 semanas. Mas o mais importante é que a gente tenha a presença aqui do torcedor nos próximos jogos, que ele nos ajude como ajudou hoje, nos incentive, a presença dele é fundamental, e eu tenho certeza que nós vamos gastar o último cartucho que nós temos, né, nessas 2 partidas para tentar esse título. Vamos tentar, antes de enfrentar o Flamengo, gastar esse cartucho na Copa Sul-Americana. Gostaria então do seu palpite, sua opinião, seu comentário em relação a tudo isso que disse o Rogério Ceni, a sua opinião sobre o desempenho do São Paulo nesse jogo contra o time do Flamengo, e é claro que a superioridade do Flamengo é nítida, é tido o Flamengo, o rubro-negro carioca, como um dos principais times do Brasil
talvez o principal elenco. O São Paulo jogou para ganhar, jogou com raça, jogou com determinação, mas alguns detalhes fazem a diferença. E o São Paulo, a bem que se diga, e é bem verdade isso, o São Paulo ainda é um time em formação. Estão chegando os reforços, a maioria deles, desses jogadores que vieram no meio da temporada, eles não puderam ser aproveitados na Copa do Brasil, mas tem aí a Sul-Americana pela frente e também o Campeonato Brasileiro. O São Paulo ainda está vivo, respirando por aparelhos na Copa do Brasil, mas a coisa se resolve dentro do campo. E quem sabe no Maracanã não acontece quase um milagre. Bom, a gente fica por aqui. Abraço para você. Vou ler todos os comentários que pintarem por aí. Tem muita gente chateada, muita gente de cabeça inchada, mas os detalhes fizeram a diferença nessa derrota do Tricolor. Até a próxima. Valeu. Tchau.